Então, bem-vindos, bem-vindas a todos para essa aula, última aula do semestre sobre nossa filosofia política. A política, você viu que é algo que é muito concreto, não é primeiro algo que é ligado forçamente e que é muito longe de nós, porque às vezes nós tomamos assim, tem pessoas que falam só a política, que dizem não faço política. Sim, pode ser do lado que você não se interessa ao que concerne o país, essa maneira de funcionar a política. Mas a política, primeiramente, como vimos durante todo esse tempo, ela é ligada ao viver comum, ao viver juntos. Não tem como viver juntos sem fazer política. A política é uma arte do viver juntos. Essa arte precisa, de uma certa maneira, muita presença, muita atenção, muita ligação com os outros. É se encaixar no meio de vida com outras pessoas e guardar, ao mesmo tempo, a harmonia, a paz, a concórdia, guardar, ao mesmo tempo, o que eu vou falar aqui do lado empresarial, ele usa muito o termo inteligência coletiva, que dizer, se temos uma finalidade na nossa família, juntos devemos ter a mesma inteligência do que queremos viver, por exemplo. E tudo isso faz parte desta política de vida juntos. E normalmente essa política de vida juntos não é tipo governamental, como nós sabemos, conhecemos de maneira tradicional, se é um certo governo, mas um governo do viver, dos laços que existem entre os membros do mesmo grupo. A política vai nascer por causa do grupo, por causa de uma comunidade de vida. Se não tem comunidade de vida, não terá política. Então, já três é o início de uma vida política. Há três pessoas, vocês já iniciaram uma vida política. E por isso que vimos, durante a aula toda, que a família é como o que é antropologicamente básica para iniciar uma vida política. Porque a família vai se iniciar numa relação de vida que vai dar vida. A amizade dos pais, o amor dos pais vai dar a vida. Todo amor, quando é verdadeiro, vai até lá, o dom da vida. Quando eu falo dom da vida, não é só dom da vida ligado esposa a esposa, porque também o religioso dá a vida dele, as religiosas, os padres, sim, as pessoas que moram juntos. Você lembra que vimos com a Donati, ele também fala disso, que para falar de família, tem elementos que não pode faltar. E um dos elementos que não pode faltar quando falamos de família do lado relacional, segundo a maneira dele pensar, é o dom do si. Ele não fala da questão religiosa nem da questão cristã, ele fala da questão antropológica, humana. Então, na família, de maneira natural, a família pede o dom de cada um dos membros. O dom da mãe, por exemplo, para fazer o café da manhã, acho que acordou cedo, mais que todo mundo, antes de todo mundo, vai já no fogão, vai já fazer isso. Isso, ok, é um dom de si, claro. Não precisa ser religiosa para isso se realizar. E assim, isto é a vida familiar. E isso é a vida política. Isso é interessante, porque quando olhamos agora a política do lado do nível de um país, você entende como nossos ministros, nossos presidentes, as pessoas que no governo devem se dar. E acho que tem outras que são doados de verdade nisso, num serviço da população, num serviço do povo. Faz parte do dom. E a política é exatamente isso. É um elemento muito importante em política, esse dom de si, para permitir
a, 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 a governança dos laços dentro da família. Então, hoje terminamos essa aula, concluímos essa aula terminando o assunto da semana passada, que são as relações familiares, intrafamiliares. Essas relações que são é importante porque, na verdade, é ela que faça a vida familiar. Se vocês moram juntos sem nenhuma relação, não terá uma vida de família. Você pode morar juntos, mas mesmo morando juntos, pelo menos você vai se dizer bom dia, e já é uma só de relação que vai nascer. Pelo menos você vai passar no mesmo corredor, essa relação vai já nascer. E assim, então, as relações que são aqui, eu uso o termo aqui de laços familiares, são necessárias para uma vida juntos, uma vida em grupo. A palavra africana para falar dessa vida juntos se chama Ubuntu. É muito linda, porque Ubuntu é indefinida, é palavras, é coisas, é maneira e atitude, é vida de gente. Não é só laços, não é só um laço, não é só uma relação, é muito mais que uma relação, é muito mais. Então, a semana passada vimos as relações, a primordial, que é do casal, essa relação, esses laços amoroso entre o casal, que vai dar vida, que vai permitir que nasce outra pessoa, e nessa relação de nascimento de outra pessoa, vai criar já uma relação que nós chamamos a relação do filho e da mãe, porque a primeira experiência de uma relação filho-mãe é dentro da mãe. É por isso que eu falei que essa relação é vital, porque ela que vai permitir o nascimento da família. É pela mãe, a relação que a mãe tem com o filho, já da barriga, que vai nascer a família. E se a mãe cuida dessa relação, cuida dessa vida intrauterina dela, que é esse filho dela, a filha dela, então vai nascer uma família. E se essa relação não é bem cuidada, também não vai ter família. Então, é muito importante, é uma relação primordial. Então, olhamos essa relação do lado do filho ou da filha, do lado do que é gerado, esse lado ela é dependente. O gerado é dependente da mãe, a vida dele é dependente da mãe. É por isso que a mãe faz o dom da vida, falamos do dom agora. É a primeira maneira que a mãe faz o dom da vida, é como a criança come a mesma comida que a mãe. É. As mães grávidas, às vezes, se vão precisar comer um pouco mais, é normal, porque ela come por 2 pessoas. Então, isso passa naturalmente assim. E se ela não come por 2 pessoas, ela vai emagrecer ela mesma e também aquele que está dentro. Então, é muito importante tomar vitamina, o que é certo, o que é necessário, para permitir que a vida ali continue a crescer, a se fabricar. Interessante, hein? Eu falo hoje que a mãe é uma sociedade de fabricação de gente. É lindo de falar de maneira muito simples assim. Bem, quando você entende a profundidade antropológica disto, é imenso, é muito profundo. Não tem como uma mãe que vai passar 9 meses fabricando, criando nela, fazendo brotar nela um ser. Não tem como ter um laço forte com aquele ser. Tem um laço que é ligado ao sangue. O sangue da mãe passa para o sangue do filho. O filho vive para a mãe. Então, tem uma dependência radical do filho para a mãe. Isso que eu falei, essa relação de dependência, o filho é dependente disto. O filho se alimenta da mãe. Concretamente, é isso. O filho se alimenta da mãe. Não tem como o filho não se alimentar da mãe.
é absoluto para ele. Então, a mãe, do lado da mãe, a mãe é dada. E o fato dela de ser dada, entregada, doada ao filho, passa pelo primeiro gesto, alimentação, respiração. Essa vida entrar que vai permitir esta apoteose. Essa vida que vai permitir essa vida entrar dos filhos dentro da barriga da mãe. Então, a mãe é por isso que nós chamamos a mãe de mamã. Fala mamã, mamãe, quer dizer aquela que dá a mama. O filho é que, já falei aqui, a palavra filho vem de uma antiga palavra latim que significa sugador. É justamente o filho está ali sugando a mãe. E a mãe está se entregando, dando a mama a ele. E ele está se alimentando dela. É concreto. É uma relação dessa biológica, psicológica, é muito profunda. É por isso que o pai, às vezes, ele é um pouco perdido nessa relação, um pouco perdido. Ele é um pouco perdido. A mãe, sim. Quando a criança vai sair agora do lado exterior, ela continua a envolver, ele envelopar a criança, colocando no colo dela. É o lugar de crescimento. A mãe é esse terreno fértil onde brota o filho. Um terreno fértil. Então, a relação mãe-filho, filho-mãe, a relação da mãe pelo filho se chama maternidade, isso você já sabe, e do filho para a mãe se chama filiação. A maternidade é radicalmente ligada à filiação. A filiação é absolutamente ligada à maternidade. Não tem nenhuma relação sem a outra. Todas as relações são interdependentes e radicais. Existe uma mãe porque existe um filho. Existe um filho porque existe uma mãe. Um não pode ficar sem outro. Isso descobrimos a dependência radical de uma relação em metafísica. Mas são relativo. O relativo existe porque o outro relativo existe. Então, isso é importante. As relações, o laço pai e filho, o laço pai e filho é um laço mais exterior, é uma relação mais exterior. Ela se trabalha, ela precisa se cuidar, precisa que tomar iniciativas para que o laço se faça. Se o pai fica muito exterior, quer dizer, não se envolve muito na relação, o filho não vai sentir muito. E não, isso, às vezes, não pode fazer falta do lado, quer dizer, relativamente, não. Às vezes, não pode fazer falta. É verdade, psicologicamente, tudo isso causa danos. Mas, do lado concreto, bom, se ele não se interessa ao filho, bom, o filho não vai mesmo saber que é ele que é o pai. Tem muitos filhos que não sabem que o pai é o pai. E às vezes a mãe vai dizer isso mais tarde, já 30 anos, ou 15 anos depois. E, olha, aquele senhor ali é seu pai, sabe? Uau! Ok. Mas significa o quê? Significa que é uma relação que pode existir ou não. Pode existir ou não. Essa relação de paternidade do lado relacional. Do lado biológico é radical. Precisa de uma paternidade. Isso é ligado ao que eu falo aqui sempre da diferenciação sexual. Não tem como ter filhos sem diferenciação sexual. Então, o pai, para então conquistar esse laço, ele precisa se envolver.
precisa, por exemplo, tomar a criança nos braços, mesmo se não sabe muito, se a mãe vai ensinar, e assim, não, cuidado, porque você vai machucar o braço, é assim. Algo que é impressionante, isso me interessou, ficou dias inteiros tentando pensar como ela faz isso. Você já viu uma mãe nova, uma criancinha, como ela consegue colocar na criancinha, no neném que acaba de nascer, não sei, de 3 dias, uma roupa? Você já viu isso? Como é impressionante. Se fosse um homem, ele quebra os braços do menino, quebra os pés todo. Que vai quebrar. Não, porque não, a mãe não, a mãe não. Ela sabe como fazer passar a mão, porque como o menino ainda não faz gesto, olha como é complicado, é muito complicado. E não sei mesmo como isso se realiza. Como colocar a mão para a mão passar na roupa, fazer o gesto. Ou você dá um homem de fazer isso, ele quebra. Quebra. É justamente se ele não vai aprender essas pequenas coisas, se envolvendo nessa paternidade, esses laços vai ficar frio, não vai se fazer muito. O laço paterno é um laço de firmeza. Né? E por isso que ele é exterior, porque ele vai permitir que o filho nasce nele a confiança. O laço materno é um laço que é mais de cuidar por dentro. O lado exterior é de cuidar por fora. Então, é por isso que o pai, às vezes, precisa um pouco ser duro, às vezes, a maneira de dizer as coisas, firme, porque a palavra não é duro, mas a palavra é firme. Ser firme. Isto não, isto sim, cuidado com isto. Essas pequenas palavras justamente mostram o papel do pai que cria a confiança. Que quer dizer, a possibilidade pelo filho um dia de se tomar a sua responsabilidade sobre ele mesmo. Né? De maneira geral, nós criamos por quê? Criamos filhos por quê? Para colocar fora de casa, gente. E para guardar, não. E você sabe a tendência da mãe é só colo, 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 colo. Sim, por isso é. Mas nós criamos, o ser humano cria para colocar a criança fora de casa. Porque um dia vai casar, então quando vai casar, acabou. A mãe será lá, mas não será a mulher tanto. Não, não. Você já está casado com uma mulher. A mãe será lá uma sorte de mulher para ajudar, sim, mas não terá a mesma relação. Então, se a criação do filho não se faça com firmeza, permitindo que se constrói para a criança, essa sua coluna vertebral, quer dizer, do lado psicológico, então o menino, a menina, não pode se tomar em mão. O pai tem esse papel. Esses laços é para permitir que um dia o filho seja responsável pela sua própria vida. Se é verdade, se criamos filho para o mundo ou criamos filho para Deus. Isso do lado religioso, primeiro dizer que criamos para Deus. Mas também, primeiro dizer que criamos para o mundo. Quando eu falo para o mundo, no sentido que a pessoa tem capacidade de se tomar em mão. É isso, criar pelo mundo, para o mundo. Se nunca seu filho foi comprar o peixe e não sabe o nome dos peixes, estou tomando um exemplo muito simples, porque o mercado do peixe está perto aqui. Sim, mas se ele não sabe que chega ali no mercado do peixe e eu quero um peixe, qual peixe? Um peixe. Ainda aqui, bom, tem um peixe. Então, você entende? Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Então, quando criamos, vamos criar, mas dá o nome dos peixes, porque o dia que ele vai se encontrar só para fazer o mercado, para ele mesmo, que quer comer o peixe, tem que ele ter a capacidade de escolher o bom peixe que ele quer para ele. Então, se não foi dito, se não foi explicado, como assim vai comer? Não, então vai falar, não vou mais comer peixe, porque cada vez que eu vou no mercado do peixe, eu passo vergonha. Então, melhor
vamos comer outra coisa, mas sempre vou lá no Mardô. Então, Mardô já serve tudo pronto, tá bom. Tá bom. Isso são coisas muito simples. Você cria por isso, para aprender a cozinhar arroz, porque um dia por isso é que se encontra só. É que vai precisar de fazer o arrozinho. E se não sabe cozinhar, colocar tudo no fogo, fica 3 horas arroz, espera que a água termine completamente para... Como será? Então, você entende? A criação, os laços que existem entre os filhos e os pais, são laços de criação. São laços que devem permitir que a pessoa que é criada seja autônoma, seja responsável por si mesmo. Esses laços, o papel é isso. De paternidade, de maternidade e de filiação. Essa triangulação dos laços é muito importante para a criação. Faz parte. É o laços, quer dizer, os laços criadores. Paternidade, maternidade e filiação. Então, esses 3 laços, então, são como o triângulo primordial na família dos laços. Depois disso, como um triângulo tem ângulos, então vamos iniciar, vai ter a mãe de minha mãe, vai ter a mãe de meu pai, que são avós. São pessoas que fazem parte da família por causa da paternidade e por causa da maternidade. São laços que vão nascer por causa da paternidade e por causa da maternidade. Os avós. O papel delas, por exemplo, é de ser pai, sim, de ser mãe também, sim, mas como em filigrana, não sei como explicar para vocês, é atrás do pano. Vou tomar um exemplo assim, gente. Eu gosto de tomar exemplo concreto. Acho que o meu lençol é um pouco limpo. Você está vendo isso? Então, se os pais são à frente, os avós são por trás. Os avós são por trás. Quer dizer, essa paternidade do pai depende tanto da paternidade da avó? Não. Mas o avô pode tomar o lugar do pai, um dia pode acontecer. E nós sabemos, na nossa cultura moderna, hoje, muitos pais, quando trabalham, vão deixar a criança longe da casa da mamãe, dele, porque tem a certeza que a mãe vai cuidar do mesmo jeito. Da casa é a mesma coisa. Quer dizer, os pais dos nossos pais são nossos pais, mas de maneira um pouco bem distante. Eu sempre falo, eu mamei minha avó, não mamei minha mãe, porque minha mãe trabalhava o tempo todo. E mamei minha avó. A avó, então, é uma mãe, sim, e é assim que funciona. É mãe que se funciona. Minha mãe estava ali como mãe, sim, claro, mas, quer dizer, minha avó prestava serviço de mamadeira para os filhos da filha. É lindo isso. A cultura humana é linda se ela fica natural. Se ela fica natural, é muito linda. Muito linda. É o mesmo sangue, então, dá para mamar, dá para cuidar, dá. Quando minha mãe estava lá, então, teve duas reflexões. Gente, tá vendo? Para escolher. Se a minha mãe trabalha, minha avó está livre, vou mamar minha avó. Então, minha mãe, quando está livre. E assim. Então, quer dizer por trás que essa maneira, essas relações, esses laços, que são um pouco mais por trás, também tem papel de paternidade e de maternidade. Também importante. Importante. Então, os avós são como pais, quer dizer, em filigrana. Tem um fundo, são pais nos fundos, no pano do fundo são pais. Depois disso, vamos ter os irmãos. Os irmãos do meu pai, os irmãos de minha mãe são tios, tias.
essa fraternidade que existe assim, eles são tios e tios são também uma sorte de paternidade e maternidade, sim, porque são igual do lado da igualdade de meu pai, do lado da igualdade de minha mãe. Você sabe, na África, por exemplo, meu tio, minha tia, eu chamo de mamãe, eu chamo de papá, ponto. Nem tia, nem tio, não. Não, 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 não. São igual com meus pais, pessoas que são do lado lateral, lado lateral. E na vida familiar, ele tem um papel muito grande na nossa cultura, por exemplo, africana, que é de escolher as meninas, mulheres para os meninos, os homens para as meninas, para ajudar. Porque normalmente, como família, o mesmo povoado, ninguém tem pessoas ali para namorar. Não. São vocês, todo mundo é irmão. Mesmo se 50 quilômetros, até Laro de Freitas, até Feira de Santana. Se é assim, é assim. Ninguém namora dentro. Você tem que procurar fora. A prudência é assim. Não estou falando que isso é do lado é impossível do lado biológico. Não, pode acontecer, mas normalmente não, porque é considerado família. Considerado família. E ainda, como nós não tive esse desenvolvimento da ciência, tudo isso, para evitar todos os problemas, a vezes que existe o lado biológico, para evitar que a criança nasça sem ouvidos ou sem olhos, não sei como dizer, então melhor não, melhor não. É isto para os tios, então, as tias, têm esse papel de ir fora, procurar para permitir que os meninos conheçam outras pessoas. É um papel interessante. Mas na família normal, ele tem são igual a nossos pais. Não são por trás, são igual. E por isso podemos chamar de pai. E isso é interessante porque justamente o fenômeno que aconteça, infelizmente, que às vezes criança não tem mãe, criança não tem pai, de maneira relacional e não de maneira biológica, os tios, as tias têm esse papel. Os tios e tios têm esse papel. Sim. Para ajudar na criação do sobrinho, a ajudar. Nossos tios, às vezes, são no lugar dos nossos pais. Sobretudo, se não tem um pai que é presente, uma mãe que é presente. Ela tem esse papel da igualdade, da paternidade. Se chama paliativo. Tem uma paternidade paliativa, uma maternidade paliativa. Por causa da mãe, da tia e do tio. Quer dizer, eles podem salvar a falta de um pai ou a falta de uma mãe. São relações que permitem isso. Quando falta um pai, falta uma mãe, então as tias, os tios, têm esse papel de permitir, de vir paliar esse problema que pode existir e que existe muito mais na nossa sociedade hoje. Tia e madrinha, ok? Vou chamar assim, madrinha, isso é do lado do sacramento do batismo. Isso é do lado espiritual, isso existe, esses laços também. Então, vai ter agora, dentro da família, nesse triângulo, o primeiro triângulo inicial, vai ter a chegada de um outro filho. Então, vai criar o irmão ou a irmã. A irmã ou irmão é igual ao filho. É outro filho. As relações são relações de filiação com os pais. São relações fraternas entre eles, dos filhos. Essa fraternidade dos dois é filiativa, se falar assim com os pais. Então, os dois que são irmãos, a fraternidade que vai nascer, essa fraternidade, do lado, quer dizer, mais profunda, vem do laço do amor, da verdade,
dos pais. Os pais se amando, os meninos vão ver que são nossos pais, se amam. Nós temos uma vida amorosa. Isto se faz de maneira natural, não se pergunta mesmo. É naturalmente que isso se faz. Meu irmão eu amo, porque meu irmão. É verdade que mais tarde, quando vamos crescer, que às vezes os caracteres vão se diferenciar, vai ter um outro jeito, outra maneira de ver, de entender, sim, pode ser. E que às vezes tem dificuldade, sim, pode ser. Isso é muito importante aguardar assim, nesse tempo, terminando essa aula, que os laços familiares têm base no laço da amizade. A base de todos os laços familiares é o amor e a amizade entre os pais. É por isso que nós somos chamados de maneira natural a nos amarmos na mesma família. Sim, porque o que fez que nós existimos do lado exterior é o amor dos pais, é o laço da amizade, do amor amoroso deles. Então, de maneira natural, esses laços continuam sendo normal para a família. Ninguém nasce detestando já o irmão, não. Quando vai entrar esse sentimento de ódio, de mágoa, na fraternidade, isso não é natural. Isso é completamente exterior. É interessante, porque o que é natural, o que é profundo é o amor, porque é ele que nos fez e por ele que nós existimos como irmão. É. Você entende por trás? É complicado ter um filho se eu não amo a pessoa com quem eu tenho filho. Hum, terrível, terrível. É por isso todo o fenômeno que vimos na aula, as aulas antes, de questão de concepção, de pensar, ter, de se colocar a caminho, de ter, não é só de se relacionar para, não. É uma decisão, ambos, do casal, de, olha, vamos ter um filho. Mesmo se a decisão não é consciente, ela, por isso, é inconsciente do fato que o casal já é casado. Mas não é algo que vai surgir surpresa. Uau, isso é a surpresa dos meus pais. E não foi a boa surpresa. Porque minha mãe não queria mais engravidar. E que meu pai estava já... Não, foi uma surpresa desagradável. Isso é complicado quando chegamos assim. Portanto, se tudo é bem concebido antes, pensando antes, incluindo numa relação de casamento boa, acabam ser bem, acaba ser previsto. Então, a base dos laços das relações familiares é o amor dos pais, o verdadeiro amor dos pais, que é fruto, que dá fruto. E somos frutos do amor. O filho, filha são frutos do amor. Isso é assim. Então, podemos continuar outras relações familiares. Então, já vimos a base, o casal, já vimos a paternidade de maneira vertical, com a filiação, uma paternidade e filiação. Já vimos por trás os avós, que são como pai, como alguém colocar aqui, Janira colocar aqui, a mãe de leite, no caso que precisa que ela seja esse papel. Uma avó pode se servir como mãe de leite. E aí tem, conhecemos uma pessoa que teve, que não faz parte de uma família, mas ela ajudou a criar outro menino com leite dela. E aquela pessoa, é interessante, esse menino chama daquela senhora de mãe, de verdade. Porque ele mamou ela, mesmo se não fosse da família. É mãe. É por isso que é relacional, você entende, família? É de verdade relacional. É algo que vem porque vai criar-se uma relação, vai existir uma relação. Então, vimos a fraternidade entre os irmãos,
vimos essas relações um pouco paralelas com os pais, que é uma certa continuidade pelo tio-tia, né? A continuidade, assim, igualdade do parente. Então, tudo isso se chama como parentalidade. Tudo isso. Pai, mãe, filho, avó, tudo. Todas as pessoas dos mesmo, quer dizer, a mesma família, as relações que ele tem são relações de parentalidade. São pessoas que têm como os mesmos pais. Mas os pais no sentido, a mesma raízes familiar. A mesma... Meus parentes, nós falamos isso. Meus parentes, quando você fala meus parentes, você não está falando só dos seus pais, você está incluindo também tio, tia, avó, sobrinho, tudo isso que vão nascer dessa família. Então, essa força relacionada à família é assim, é uma força de laços. É uma força de laços. E quando nós falamos da manutenção dos laços, é por isso. Você lembra? A manutenção dos laços vai permitir a existência, a continuidade da relação família, que é uma relação, como fala do Nati, completa. É bom manter os laços. Eu já expliquei como manter os laços. Vamos cerimoniar, vamos celebrar, vamos fazer memória, vamos atualizar eventos. Tudo isso faz parte dessa manutenção dos laços, que é importante. Os laços vão se manter por causa que as pessoas vão cuidar disso. A visita do domingo, vou visitar minha tia que mora ali na suburbana. Por quê? É minha tia. Sim. Na verdade, o que você quer dizer por trás é, olha, eu quero manter uma boa relação com minha tia, quero guardar ela, vou continuar a ir. É minha tia, não é qualquer pessoa. Tem um cuidado com as relações familiares. Isso que é importantíssimo. Será muito importante trabalhar isso do lado, por exemplo, psicológico, o que foi fazer, tudo isso, mas acho que não é o lugar tanto aqui. Então, o tempo passando, não sei se alguém tem perguntas sobre toda a aula, se não vamos tentar iniciar a puxar o que nós chamamos agora de maneira moderna, considerações finais, para não fazer a conclusão de um assunto. Ninguém vai concluir um assunto, vamos considerar no final desta aula, considerar que, bom, antes disso, se tem perguntas, vamos tentar de responder. Teresa pergunta. Padre, Sim. padre, não é pergunta não, é só uma pontuação. Primeiro, Ok. primeiro a respeito assim de quando as relações são abruptamente rompidas, não é? Não só do ponto de vista de laços, a ideia de laço aí abrange não só a questão de família, mas eu falo de amigos, não no sentido de amor, de amizade, mas de amizade mesmo, quando essas relações são abruptamente rompidas por uma outra parte, não pelaquela. E outra coisa, aqui também tem o costume de se dizer que ao nascer uma criança, nasce uma mãe. Né? Claro. E uma questão que o senhor apresentou aí, que eu coloquei, no Brasil também eles apresentam essa ideia de que a mãe é certeza e o pai é hipótese. E trazendo mais para perto da psicologia, tem a questão que eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do complexo de Édipo, né? Essa questão de um cordão umbilical. No Brasil agora, no Brasil atualmente, sempre está existindo a figura da avó, do avô, para cuidar desses filhos. Então, eu também gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Ok. Tá, obrigada. Tá bom. Então, a primeira coisa, o cordão umbilical. Vou olhar de maneira muito biológica. É o que, normalmente, esse órgão
é o que nós chamamos de maneira sempre a raiz. É a raiz. É o que nos lida a nossa mãe. Se essa raiz é cortada, acabou. Somos plantados no ventre da nossa mãe pelo cordão umbilical. E vamos crescendo por ali. Então, esse cordão umbilical, bom, é verdade, é físico, é biológico. Mas esse cordão também é, quer dizer, do lado espiritual humano, inteligência e vontade, do lado psicológico também funciona esse cordão umbilical. Esse cordão umbilical, um tempo, você entende, é necessário que seja cortado. Por que necessário? Porque já é maduro a criança. A criança já é um ser independente. Como ser independente, vai precisar, então, como se faz na barriga, ele vai sair e vamos cortar o cordão umbilical. Esse corte é doloroso, sim, por ser, mas esse corte vai permitir o início da autonomia biológica, sim, da criança, de maneira completa. Ela vai iniciar a respirar por ela mesma, comer por ela mesma, tudo isso vai ter uma certa autonomia. Então, do lado psicológico é a mesma coisa. Precisamos cortar o cordão umbilical, por quê? Porque se mantemos o cordão umbilical, vamos fazer crescer uma pessoa que é já adulta, que vai perder autonomia. O cordão umbilical é uma dependência radical. E cortar o cordão umbilical significa permitir que a outra pessoa seja autônoma. Então, essa autonomia que vai nascer, essa independência, quer dizer mesmo biológico e fisiológico, essa independência quer dizer, vai precisar que a pessoa autônoma tome iniciativas para ele mesmo, é isso. Você imaginou cortar o cordão umbilical, a criança fica com o nariz fechado, com a boca fechada, sem respirar, vai fazer o quê? Vai morrer. Então, a iniciativa da criança, quando corta o cordão, é o quê? Depois chora. Isto, nasceu. Até mesmo que tem médico, quando corta o cordão e que a criança não faça isso, ele bate. Um pouco assim, vão dar um chutinho para a criança no bumbum, para... Essa batida é interessante do lado psicológico, gente. Do lado psicológico, às vezes é bom dar uma... Menino, você agora sai de casa, vai. Senão nunca você vai respirar. Senão nunca você será você mesmo. Será sempre ligado à mamãe, ligado à mamãe, ligado à mamãe. Não, de vez em quando a mamãe precisa dessa... o pai, não sei, o doutor, não sei, que uma pessoa vem ali um pouco chutar e olha, sai um pouco da saia. Né? Sai um pouco, vai. Tem asas, voa. E eu falo, criamos para colocar fora. É isso. A vida humana toda é isso, para colocar. Saímos, até sair do mundo. Iniciamos a sair como? Da barriga. Depois da barriga, da casa da mãe. Claro. Depois da casa da mãe, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos tudo isso é saída, até a última saída para entrar na Terra. É assim. Então, se alguém fica nessa sorte de falta da autonomia, então fica complicado para ministrar, porque a pessoa nunca vai fazer uma iniciativa. A primeira iniciativa é o quê? Respirar. Respirar por si mesmo. Ter suas próprias convicções, suas próprias decisões, suas próprias responsabilidades. Tem um menino outro dia que falou, padre, eu paguei pela primeira vez minha fatura da Cueba. Uau, é algo de terrível. Diga, você já sabe isso é importante. Você pagou a fatura, uma fatura, sabe que vai ter outras faturas que vão chegar, se prepara. Autonomia.
Não é mais que a mãe, minha mãe, a senhora tem alguma coisa ali para me ajudar? Sim, meu filho, porque você é filho, vou ajudar, claro, claro. Mas precisa pagar sua fatura, sua própria fatura. Primeira vez, isso é interessante. É justamente isso, a autonomia. Essa autonomia. Ele sabe que se não paga, misericórdia, tem mais Luiz. Tem que ligar, tem que ligar. Eu quero Luiz, vou pagar. Quer comer? Vou fazer isso. Vou fazer isso. O ser humano é feito para viver autônomo, para ser autônomo. Então, é isso. O complexo de Édipo, por exemplo, vai do lado de psicologia. Esse complexo que vai antes, a criança fica fusional. É o fenômeno da fusão completa. A criança é, para a mãe e para ele, quase a mesma pessoa. Essa fusão vai continuar até um tempo que vai precisar cortar. Então, quando vai iniciar a fazer a diferenciação entre os dois, então o menino vai iniciar a ver o pai como rival. Ou a menina, a mãe como rival. Ali é normal, porque isso está se fazendo a diferenciação. Que meu pai, eu e minha mãe não somos a mesma pessoa. Somos duas pessoas. E isto se faça no complexo de Édipo. Então, um tempo que, como fala Freud, o filho pode, não é Freud, na mitologia grega, o filho pode ir até matar o pai por causa desta, dessa fusão com a mãe. Vai ver o pai como algo perigoso. E a filha vai ver a mãe como uma coisa perigosa para a sobrevivência dela. Então, vai eliminar isso. Mas isso é um fenômeno natural. É bom deixar isso acontecer. Mas não pode ficar até 50 anos. Isso será horrível, será terrível. O complexo de Édipo tem que parar um tempo. E ainda mesmo isso aconteça, sabe, já a partir quando a criança vai na escola, vai ter pequenos amigos, amigas, e que colegas, tudo isso, já às vezes a mãe fica ali esperando ele, coisa, fala com os meninos ou os outros meninos, ela espera. Menino, vamos em casa. Ele sai correndo para entrar no carro, pegar a mão, não sei. Mas você entende? A diferenciação se faça com a ajuda da parte do social, dessa comunidade humana que vai nascer. Da família, às vezes é drama, inicia o drama. Quando a criança descobre que tem outra pessoa que vai chegar, misericórdia, quase entra em depressão. Tipo, olha, vou ter um irmão, então minha mãe não vai mais ter todo o amor para mim. Pensava que todo o amor foi só para mim. Não, é para ti, sim, porque ainda está criança, está crescendo. Mas é o amor para todo mundo. É importantíssimo. Porque a relação maternal é mais forte com as parentes do que a paterna. Sim, é por causa, vou falar das coisas do local. Por causa, por exemplo, do placenta, a placenta, você todo mundo sabe o que é? Essa mochila portativa que tem as mães, e que dentro o filho fica. Essa placenta é o corpo da mãe. Isso faz que a relação é muito forte. Tem o cordão umbilical, estou falando de maneira muito biológica, né? Depois vamos ver mais de maneira... Tem a placenta, o cordão umbilical, que vão permitir isso. Do lado exterior, o corpo, que vai permitir isso, que a relação fica mais forte que a materna, fica mais forte que a paterna. E depois isso vai entrar tudo o aspecto psicológico da mãe que cuida mais, da mãe que é mais, que entende mais, que compreenda mais a pessoa, e que o pai como exterior é corta, dá sentido. A mãe envolve tudo.
como se chama a mamãe italiana. A mamãe italiana é como aquela que mamma mia, a mamã. Você sabe, na África, se você repara bem, as roupas da mamãe, como são na África, são grandes. Por quê? Porque pode colocar uma criança todo dentro, no lugar, não sei, pegar com a roupa dela, colocar a criança mesmo na roupa mesmo, pô. Se chama uma roupa caba, o caba. Então, essas roupas justamente manifestam um colo. É porque essa relação é mais forte. A relação com o pai, por isso é forte também quando vai descobrir a personalidade do pai como um cuidador, como aquele que é ali para fazer, dar segurança, tudo isso vai iniciar. Então vai iniciar o que se chama identificação. Então, o filho que quer ser como o pai, e a menina, às vezes, que quer ser como a mãe. Às vezes, a menina também quer ser como o pai, quer ser forte como o papai, quer ser tal como meu pai. Você sabe como eu já falei com vocês isso? Hitler destruindo a paternidade, colocava os pais de joelho diante das crianças. Você imagina que você coloca seu filho, seu filho, você está de joelho à frente do seu filho, porque é punido. Isso destrói a paternidade completa. Ali, porque o pai não considera mais a segurança, não tem mais seguro. Aquela pessoa que contava nele é de joelho, é nada. Então, vou contar sobre quem que vai segurar, que vai me ajudar a criar. Então, são fenômenos assim. Então, quer dizer, por causa de alguns órgãos têm a força de uma relação que nasceu, a relação pai materna é mais forte. E do lado psicológico também, o envolvimento da mãe é muito mais forte que o envolvimento do pai, porque a mãe vai mamar, vai permitir que a criança deve tomar a mama, vai fazer a mamadeira, a mãe vai cozinhar, vai lavar, vai encher, tudo isso. Tudo isso. É importantíssimo quando você tem um marido, no caso, que você tem um filho, que de vez em quando também ele lava o menino. Você aprende a colocar uma blusa para ele. Olha, eu te aprender hoje a colocar a blusa na criança. Vem ver. Então, quando é assim, você vira a criança toda. Não é o braço, senão você quebra. Isso é complicado. Bom, mas é assim mesmo. Padre, Sim. é muito bom sobre isso. Aí o senhor estava falando a respeito do ajoelhar-se. Estava pensando assim, a bênção da Semana Santa, pelo menos na ilha de Taparica, na comunidade na qual eu nasci, a bênção da Semana Santa, aos nossos pais, aos padrinhos, nós nos ajoelhamos. Ah, que lindo isso. É isso. E outra questão que o senhor pôs a respeito da mãe na África, né, com essa questão de vestuário, por exemplo, de abarcar vários filhos com aquele vestuário, existe o Exense, parece que é uma revista que vai falar a respeito da nova geração, né, que se chama agora uma geração canguru. Ah, sim. Né, essa ideia de os filhos permanecerem com os pais até 38, 40 anos, mas por N fatores, sobretudo aquele não é apenas de cordão umbilical, mas é sobretudo da impossibilidade de se encontrar trabalho, emprego, sabe? Então, hoje eles estão sendo, aqueles que têm 38 a 40 anos são denominados como geração canguru, porque permanecem ainda no lar. E os menores como aquela geração 5.0, entendeu? Sim, essa geração canguru, hoje em dia, que com a dificuldade econômica e tudo isso, quer dizer, é mais uma geração da ajuda, de verdade. Os pais continuam ajudando para ele ter uma certa autonomia. Mesmo isso, me parece, olhando o social, me parece que permitindo isso, mas é uma ajuda, não deve ser definitivo. Deve ser definitivo.
é uma ajuda que vai permitir que a criança, pouco a pouco, entre no ritmo dele. É importante que ele tenha, por exemplo, o lugar dele, o quarto dele, essas coisas dele. Mas sabemos que as condições humanas, sociais, financeiras, às vezes não permitem tudo isto. É por isso que é interessante, a filosofia trabalha com realidade perfeita. Depois, vai olhar a realidade imperfeita, a realidade concreta, porque a realidade perfeita vai dizer como deve ser a concreta. O fenômeno ali em metafísica é acto e potência. A anterioridade do acto da potência, sobre a potência, sobre o ser em potência. É por conhecendo a galinha que conhecemos o que está no ovo. Se você não conhece galinha, não sabe o que é o ovo. É a galinha que vai pôr o ovo. Quer dizer, o que é acto dá sentido, o que é importância. É por isso, na filosofia, se preocupa disso. Vamos estudar um caso de uma família, por exemplo, vamos olhar a família como deve ser, por exemplo. E depois disso, vamos olhar a família concreta, com olhar sobre o que deve ser uma família. Então, aí trabalhamos assim. A filosofia é interessante porque justamente ela faz isso. Ela parte do que deve ser para o que é concretamente e vai transformar, ajudar para transformar o que é concretamente para redevenir, ser de novo o que deve ser. Um pouco um caminho assim da filosofia. É o devir, Do lado prático. padre? Sim, sim, o devir. É o devir, é? O ser em potência é o devir, vir a ser. Alguém que está em constante vir a ser. Alguém que está em constante evolução de ser. Alguém que está em constante da atualização do ser. A criança, por exemplo, ele está em constante, sem parar, se atuando, sendo criança, mas está virando adulto. Então, é por isso que na filosofia, o olhar é primeiramente o olhar da realidade enquanto realidade, enquanto deve ser. Depois vai ter a realidade, essa realidade, esse ser, ok? Diferente. Porque esse ser tem a cor particular, esse ser tem o tamanho particular, tem um peso particular. É isso. Então, gente, então vamos parar por aqui. Muito obrigado pela esta aula de filosofia política. Não sei o que será as próximas aulas, vamos olhar e enviar as informações para continuar a trabalhar. Mas vimos só aqui, de maneira geral, a família muito rapidamente, tentando de trazer, sobretudo, essa questão do laço racional da família como uma relação plena, como algo que que é estável na sociedade, como algo que é básico na sociedade, do lado grupal, do lado da vida comum, em comum. A família é um pouco isso. É uma relação plena, que implica casa, que implica gente, que implica, às vezes, objetos, que implica, às vezes, animais, sim. Agora, se o seu papagaio morreu, fica triste a família. Por quê? Talvez tenha um laço com a família, tem que dizer, faz parte da família. Mesmo se não é membro, no mesmo igual como eu, e assim. Objetos, você já sabe quando, por exemplo, você tem um objeto, um chapéu velho que sua avó colocou na parede, que esse chapéu ali, esse símbolo tem um objeto particular, tem uma relação particular com a família, assim. Se você tira isso, a pessoa vai falar, ei, ele tirou o chapéu do avô. E o lugar fica bizarro, às vezes. Tudo isso.
Temos, por exemplo, pratos que recebemos dos nossos avós. Eu me lembro, eu tenho uma colher que eu recebi do meu tataravô, uma colher pequena assim, quase de ouro, porque, uau, isso você dá, tal. É um objeto, mas também que faz parte desta relação familiar, pode ser. Obrigado a cada um de vocês pela participação, pela fidelidade. É bom continuarmos a pensar, a refletir. Isso é muito importante. Acho que uma das coisas que devemos fazer a vida toda é refletir. Você lembra como iniciou a aula? Vamos refletir, como estou me vendo aqui na câmera, e eu vou me ajeitar. Filosofia, é isso. Reflexão para se agitar. Reflexão para mudar, para fazer crescer. Reflexão para permitir que as coisas sejam melhores, para corrigir o que não é bom. Essa é a reflexão. É prático. É prático. Então, gente, muito obrigado e vamos ver o semestre que vem e tentando continuar a acompanhar. É um novo desafio fazer as aulas online assim, porque implica muitas pequenas coisas ainda a descobrir, o tempo, como organizar, quem vai entrar, quem vai sair, como gravar. Todas essas coisas fazem parte do ensinamento que nós, a nova pedagogia e a nova didática que vamos trabalhando para descobrir como fazer. Então, Deus abençoe para todo mundo que é cristão. Muito obrigada, padre. De nada, Muito obrigada, padre. Obrigada, padre. Outra coisa, padre, vai ter certificado? Certificado, acho que sim. Vamos ver por a lista. É bom enviar a lista dos presentes. Assim vamos ver como que fique mais tempo, como organizar, que é mais regular que outras. Tudo isso. Porque tem pessoas que são inscritas. Acho que a pessoa que são inscritas no site, não sei como, vão ter certificado do facto. As outras vamos ver segunda participação nas aulas para isso sair. Depois disso, certamente, se vai ter um certificado, será enviado por e-mail. No caso, porque agora é assim mesmo que funcionamos. Nova geração canguru, não sei como vai se chamar, geração coronavírus. Não, padre, geração 5.0. 5.0, isso mesmo. Então, ficam com Deus e até mais. Professor. Obrigada, Tchau, padre. tchau. Tchau. Feliz Natal, padre. Feliz Natal também. Vai viajar, padre? Vai ficar por aqui? Vamos viajar segunda-feira, mas voltamos... quando isso? Voltamos sábado que vem. Nós vamos viajar segunda. Boa viagem. Obrigado. Deus pensa, padre. Tá bom. Deus abençoe todo mundo. Tchau. Tchau. Vem falar com ele. Ligeiro. Felipe. Vem falar com o padre aqui, abençoa o padre. Ligeiro. Vem cá, vem ligeiro. Fala com ele, abençoa o padre aqui. Fala aí. Abençoa o padre aí. Benção, padre. Obrigado, Felipe, pela técnica. Você foi legal. Esse a gente vai lá visitar o senhor, viu? Vou levar ele. Tá bom. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.